Neste podcast eu falei com o Lucas, que é um empreendedor do mercado financeiro. Todos os dias ele nos atualiza com diversas posições do mercado, faz um trabalho impecável, levando informações relevantíssimas para os empreendedores e empresários e para um público em geral, para a tomada de decisão no que fazer com o seu dinheiro frente ao mercado de renda variável. Enfim, ouve aí esse podcast que vai ser muito interessante. Olá, bem-vindos a mais um podcast e hoje nós temos um convidado aqui muito especial de um tema que muitas pessoas têm dúvida ou não sabem. E hoje estamos aqui com o Lucas, que ele é o sócio fundador da VOR. Ele vai contar um pouquinho da trajetória dele e o que ocasionou ele fundar a VOR. Lucas, muito obrigado por esse bate-papo. Eu queria que você contasse um pouquinho aí sobre a VOR e falasse um pouco antes aí da sua trajetória, como que surgiu essa ideia e por que nasceu a VOR. Bom, primeiramente eu tô no mercado financeiro já faz mais de 10 anos aí, entre estagiário e investidor e tudo mais. E o que aconteceu foi muito curioso, porque eu entrei de estágio na Clear Corretora. E dentro da Clear tinham os analistas e eu meio que comecei a virar responsável ali. Eu era da área comercial da corretora, era muito novo, então não entendia nada de investimento. E eu comecei a me tornar responsável por ir fazer o comercial da corretora nos cursos dos analistas de mercado financeiro, de investimentos que eles tinham lá. Então, desde o começo da minha carreira ali, eu tive envolvido com isso. E ao longo desses 10 anos de mercado financeiro, de passagem por esse mercado, eu trabalhei o tempo inteiro com conteúdo. Foi algo que realmente acabou me apaixonando, assim. Então eu ajudei, depois saindo da Clear, eu montei equipes para gerenciar o curso de analistas, de traders e de investidores que participavam, que vendiam esses cursos. E em determinado momento eu reparei que a necessidade do brasileiro médio, muita gente ia por esses cursos e queria aprender sobre como investir na bolsa, sobre como fazer as coisas, mas não tinha a base de investimentos necessária. Então daí começamos a fazer uma montagem ainda maior de cursos de investimentos mais amplos. E foi então que eu comecei a me aprofundar no aprendizado sobre educação financeira por questão própria mesmo, para gerir o meu dinheiro. E fui identificando que o que faltava mesmo no brasileiro era a base em educação financeira. Então era todo um trajeto aí que precisava ser, todo um caminho que precisava ser desenvolvido para o brasileiro para que ele conseguisse aprender a investir o dinheiro dele. E aí eu já, com alguns anos nas costas, com uma bagagem, falei, bom, agora é a minha vez de montar. E aí comecei a trabalhar na montagem da VOR na fundação da VOR, que acabou culminando aí em toda essa plataforma e esse site de informação e educação financeira e de investimentos. Muito bom. Eu vejo que realmente no nosso país não existe uma educação financeira vindo da escola. Eu acho que todo mundo tem que aprender uma coisa desde pequeno. A gente aprende a andar de bicicleta de pequeno. A gente aprende a economizar ou guardar dinheiro desde pequeno. Eu acho que isso realmente falta muito no nosso país, E eu acho que vocês aí, a VOR veio para preencher essa lacuna e possibilitar as pessoas a se organizarem financeiramente. Eu acho que isso faz toda a diferença na vida de uma pessoa. Faz, é aquele negócio. Eu até brinco disso dentro de casa. Parece que a gente não teve nenhum tipo de aprendizado com relação ao dinheiro. A gente não existe. Hoje tem uma pequena evolução em alguns colégios um pouco mais sofisticados que tem essa introdução à educação financeira, mas você sai com 18 anos, 17, 18 anos, você sai sabendo um pouco de física, um pouco de química, um pouco de biologia, e você não sabe fazer uma declaração de imposto de renda, você não sabe como você vai balizar as suas contas. Então, quer dizer, você sai pronto para ser um profissional, mas você não sai pronto para viver sua vida.
que é o que eu falo dentro de casa e falo para todo mundo. A gente tem que saber viver a nossa vida. Educação financeira não é só saber quanto eu ganho e quanto eu gasto. Não, você precisa entender os seus ganhos, você precisa entender os seus gastos, você precisa entender aonde dos seus ganhos e dos seus gastos está sendo o problema, como melhorar todo esse cenário, como maximizar os seus resultados para conseguir poder realizar os seus sonhos. Porque no fim das contas, o que nesses 10 anos, o que eu achei mais assim, diria até um pouco triste de tudo, é que as pessoas elas buscam formas o tempo inteiro de realizar os seus sonhos. O cara não ia para um curso de investimento porque ele queria ganhar mais dinheiro, ele ia no curso de investimento porque quem sabe assim ele poderia viajar para a Europa, que era o sonho dele conhecer, ele poderia comprar uma casa para a esposa dele. Então, a gente vive de sonhos e muitas vezes esses sonhos não são alcançados exatamente por essa ignorância financeira que a gente tem como tradição aqui no Brasil. Bacana. Eu tenho até um case para contar, né? Para quem não sabe, eu tenho 2 filhos e desde pequenininho eu falava muito de dinheiro para eles, né? E assim, já pensando nisso, na falta de educação financeira. E eu me lembro que lá, desde pequeno, o meu filho, por exemplo, sempre ia numa loja, ele queria um brinquedo. Toda vez eu queria um brinquedo, eu falei assim, não, eu vou ensinar ele o valor do dinheiro. E aí, naquela época, eu conversei com a minha esposa, eu falei, vamos dar uma mesada para ele. Ele falou, mas ele nem sabe o que é isso, ele era muito pequeno. Ele falou, vamos dar uma mesada para ele entender quanto custa aquele brinquedo. E aí eu fui lá, conversei com ele, falei, a partir de agora, todo mês você vai ganhar um dinheiro. Ah, legal, era X moeda, não me lembro na época. Então eu falei, todo mês você vai ganhar essa cédula aqui. E aí, quando você quiser comprar o seu brinquedo, você vai lá na loja, você vai olhar o preço, e se aquele dinheiro seu der para comprar, você compra. Se não der, você tem que esperar no mês seguinte, já pensando numa educação financeira. Aí eu me lembro que certa vez ele estava comigo na loja, aí ele falou, pai, eu quero esse aqui. Eu falei, não, esse não dá. Quanto você tem de dinheiro? Eu tenho 2 dessas. Aí eu falei, então não dá, você tem que esperar mais um pouco. Ele falou assim, vamos parar com esse negócio aí de mesada e deixar como era antes? Ou seja, estava mais fácil dele obter aquele brinquedo, né? Sem ter aquela responsabilidade. Sem ter responsabilidade. E aí, tanto os dois, eu tenho um casal de filhos, e tanto os dois entenderam essa educação financeira e hoje eles são super tranquilos em relação a isso. Eles fazem um planejamento, têm um planejamento, guardam dinheiro. Então, quer dizer, super deu certo porque falta um start lá atrás, falta isso nas escolas, né? E eu acho que, assim, no Brasil a gente não tem essa educação financeira na escola, muitos não têm dentro de casa, eu acho que a maioria, e sempre eu acho que o grande problema das pessoas é a falta de dinheiro. Assim... Independente, né? Independente, Lucas, do quanto ele ganha. Exato. E eu queria que você comentasse um pouco isso na sua vivência. É muito curioso, assim. Eu tenho um tio e ele é muito bem de vida. E é muito interessante como ele parece sempre estar passando por dificuldades financeiras. E isso é exatamente uma questão de não saber gerir essa vida que você tem. A gente tem conhecidos que não precisamos ir longe, não precisa... fulano é assim. Não, a gente consegue contar nos dedos os que têm prosperidade. Uma vez eu estava conversando com um amigo meu que ganha, acho que isso daí já faz alguns anos, ganhava super bem na época, era assim, com certeza o maior desbunde dos amigos, o que mais ganhava dinheiro. E ele, viajando e tudo, e eu falei, e aí, como é que tá, né? Não, eu não guardo nada. Falei, nada? Não, sou muito novo pra guardar dinheiro. E nem vem com esse papo, isso daí é chato, cara. Eu quero viver minha vida, quero curtir. E assim, é um pouco desse pensamento que a gente tem. A gente foca muito no hoje. É esse o maior problema. As pessoas consideram que educação financeira é algo negativo. É você, nossa, eu vou ter que economizar. Então, se eu quiser tomar um sorvete na esquina, eu não vou poder tomar um sorvete. Não, pelo contrário. Você tem que saber quais são suas prioridades. Então, você quer tomar um sorvete na esquina? Beleza, vamos tomar um sorvete na esquina. Mas... será que realmente você prefere tomar um sorvete na esquina ou prefere guardar o dinheirinho do sorvete e comprar, como foi o caso do seu filho que você deu exemplo, comprar um negócio que você queira mais, fazer? Então, é uma questão de ter prioridades na vida, de você estipular isso. E quando a gente começa isso de pequeno, é muito mais fácil de colocar isso na cabeça das pessoas do que mais velho, né? Porque parece que a gente tá privando elas. Quando a gente vai falar de guardar dinheiro, parece que ao guardar dinheiro eu vou estar te privando de alguma coisa.
Então isso é muito difícil. É uma situação muito complicada de se combater depois de adulto. Eu tenho outro case, né, que até acho que deu certo o que eu fiz com eles, né, porque até numa certa ocasião eu fui comprar uma coisa e aí minha filha estava comigo, e aí depois eu escolhi, estava meio que na dúvida se eu comprava ou não comprava, porque eu sempre falei para eles, falei assim, é necessário? Você precisa agora? Tem necessidade? E aí isso aí virou contra mim, porque eu fui comprar uma coisa, eu estava meio na dúvida, e minha filha falou assim, você tem certeza que você vai precisar comprar isso? Eu falei, eu acho que eu não preciso. Então não compra. E eu acabei não comprando por uma decisão em conjunto. Então, quer dizer, é educação. É educação. E Lucas, eu acho que assim, né, esse tema é um tema que dá horas aí de conversa, mas assim, uma pergunta que eu sempre recebo de várias pessoas, eu acho que é uma pergunta também que talvez você responda e até deve ter já falado sobre isso, é sobre reserva financeira, justamente isso. Né? Existem pessoas que falam, não vou tomar um cafezinho. Eu acho que assim, na vida a gente tem certos prazeres. Eu, por exemplo, o meu maior prazer em gastar dinheiro é em viagem. Né? Então eu faço um planejamento, vou viajar, eu gosto de conhecer outros países, outros lugares, outras culturas, isso é uma coisa que eu gosto, mas eu me planejo para isso. A gente não pode todo fim de semana, porque existe um certo planejamento. Né? E é uma pergunta que eu queria te fazer, que eu recebo constantemente, é assim, muitas pessoas falam assim, quanto que eu tenho que ter ali de reserva de emergência? Eu acho que esse tema é super importante, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Então, na sua visão, olhando para todos esses cases, né, nesse tempo que você está no mercado, até falando um pouco da Vora aí de questão da educação financeira, o que você, no caso, recomenda para uma pessoa normal, né, um empresário, um empreendedor até, ou mais um empreendedor, o que você recomenda aí de uma reserva de emergência? Então, o assunto reserva de emergência, ele por si só, ele já é bem polêmico. Porque tem muita gente que desconsidera a reserva de emergência. Acha que realmente, não tem a necessidade de você guardar dinheiro para o que vai vir amanhã. Então, é a coisa ainda mais que esse dinheiro, por ser uma reserva de emergência, você não vai poder estar investindo ele, não vai poder estar sendo agressivo, não é para crescer, não é o que a gente costuma chamar de patrimônio. É um dinheiro que você precisa deixar lá, precisa deixar mais tranquilo, porque caso você precise dele, você precisa ter ele em mãos. Então, são conceitos até de investimentos diferentes, que você não vai ver um grande crescimento dele ao longo do tempo. Ele vai ficar ali, se você não precisar dele, ele continua ali, né? Então, assim, a reserva de emergência, o que eu costumo trabalhar como reserva de emergência até pessoal, é em torno de entre 3 e 6 meses dos meus custos fixos. É isso que eu calculo, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, para eu poder ter esse custo variável. Por quê? Porque isso traz a tranquilidade para que você possa, ao longo do tempo, fui demitido ou quero largar o meu emprego, quero mudar de carreira, quero fazer uma transição, quero viajar, fazer um curso. Beleza, qual é o seu custo fixo hoje? Meu custo fixo hoje é, sei lá, R$5.000 por mês. Ok. Supondo, então, que esse processo de transição que você esteja passando, vamos botar aí uma média de 3 a 6 meses para você conseguir se desenvolver. Legal. Então, uma reserva de emergência de uns R$30.000, de 15 a R$30.000, tá bom. Quanto mais, melhor, obviamente. Mas o principal da reserva de emergência, até que as pessoas confundem, é isso. As pessoas, elas têm o patrimônio delas e elas não reservam a reserva de emergência. Elas não botam uma reserva de emergência. E aí, muitas vezes, o que aconteceu já ao longo da minha vida que eu vi, foi o quê? A pessoa estava investindo dinheiro e foi demitida. E aí pegou o mercado numa situação ruim, em que ela estava com um patrimônio reduzido, só que ela precisava do dinheiro, então ela teve que sair de todos os investimentos. Então, quer dizer, ela teve que queimar o patrimônio dela, porque ela não tinha uma reserva de emergência. Então, é até isso que eu falo. Separar os dois, né, e trabalhar exatamente com esse cálculo de 3 a 6 meses de custo fixo, precisa ter um pouco de variável também, muitas vezes tem filho, tem família, o que não é o meu caso, então eu trabalho só com custo fixo mesmo, e beleza, então tem que ter mesmo, né, acho que tem que botar na conta, mas seria mais ou menos esse o cálculo. Perfeito. Lucas, então podemos dizer que hoje uma pessoa que muita gente ainda não investe, né, então podemos dizer para aquela pessoa que está iniciando, seria ali uma tranquilidade, acho que é muito importante essa palavra que você falou, tranquilidade, para ela ter uma tranquilidade, ela poderia então iniciar constituindo uma reserva de emergência. Exato. Né? E essa reserva de emergência, ela tem que colocar em produtos, vamos dizer assim, no mercado
no mercado, em bancos, que ela consiga fazer um resgate ali a curtíssimo prazo, né? Tem bastante coisa que as pessoas conseguem fazer para, por exemplo, sacar em 2, 3, 4 dias, né? Até antes, para que ela não sofra como essa pessoa que você citou, que tinha lá em ações e de repente ele queima o patrimônio porque está muito embaixo. É exatamente isso. É o que eu costumo dizer. A educação financeira ela passa por 3 etapas. A primeira dela, você resolve o seu passado, que é o quê? É você liquidar suas dívidas e você zerar a sua vida e começar dali. A segunda etapa é a reserva de emergência. Então, tem muita gente que já começa a trabalhar nessa segunda etapa com a ideia de que, não, agora eu tô zerado, então agora eu vou guardar dinheiro para viajar, eu vou guardar dinheiro para comprar casa. Não, pera. Tudo isso é muito legal e é muito importante que você faça, mas calma aí. Primeiro de tudo, a gente não sabe o dia de amanhã. E amanhã tá mais próximo que semana que vem. Então, vamos resolver o amanhã, que é o quê? Vamos criar essa reserva de emergência. Putz, mas eu vou ficar... por isso que o nariz torce. Eu vou ficar guardando dinheiro para deixar ele guardado? Sim, porque hoje não faz sentido. Amanhã vai fazer e você vai me agradecer. Faça isso, guarde essa reservinha, tenha esses meses guardados. A partir desse momento que você resolveu a tua vida, aí agora sim, vamos pensar em viajar, vamos pensar em tudo. E é exatamente essa distinção também. Tem gente que tem lá o patrimônio e tem o que eu falo de patrimônio é o restante que vai fazendo de acúmulo do seu dinheiro e a reserva. A reserva ela precisa ser investida em títulos que tenham liquidez boa, né? Que você consiga sacar rápido e que ao mesmo tempo sejam seguros, exatamente para evitar que no momento que você vai pegar eles estejam em baixa, né? Então assim, muita gente, mas vou botar aqui nesse título público aqui, com liquidez diária, não vai render nada. Não é para render. Isso não é para render. Isso é só para evitar que perca valor. Né? É para evitar que diminua o valor de compra daquele dinheiro. Não tem que pensar nele como um rendimento aonde que ele vai buscar. Deixa isso para outro dinheiro, para outro momento. Você tem que trabalhar ele para ter essa tranquilidade. E aí sim, tendo essa tranquilidade, você olhar para frente e planejar sua vida num futuro aí, no médio e longo prazo. Muito bom, Lucas. Nós fizemos um podcast com o Leandro, que é economista ele é diretor executivo da Zume, e ele falou uma frase dele, de algumas considerações. Eu até perguntei, falei, hoje tem um monte de gente vendendo curso de educação financeira e ensinando a investir na internet, no Instagram, essas coisas todas. Eu fiz essa pergunta para o Leandro, ele deu uma resposta. Primeiro, que acho que é fundamental, que eu sou totalmente favorável, estudo. Né? Eu acho que assim, a educação financeira ela é muito fácil, desde que você tenha disciplina e resolva esses 2 passos. O primeiro, sai das suas dívidas e olhe para amanhã. Sim. Né? Então são os dois pilares iniciais. Eu acho isso perfeito. Porque a gente não pode esquecer, né, uma dica para quem está nos vendo e nos ouvindo, que assim, a gente não pode esquecer que tudo que está ali naquela telinha, tanto do celular quanto da televisão, te pode mostrar uma coisa que é real, como o próprio Leandro disse, estude. Então não pensa que do dia para a noite o seu dinheiro vai render 1000%, a gente vê aí todos os dias praticamente uma questão de pirâmide, né, que é com ganhos fáceis, que as pessoas, né, supostamente entendem que vai estar muito simples e vai duplicar, triplicar o patrimônio. Então cuidado com isso, estude bem. Mas eu acho que a vida financeira é muito simples. A gente não precisa se preocupar muito com ela se a gente não é do mercado financeiro. Então, assim, para as pessoas, eu acho que todo mundo passa uma dificuldade. Eu já passei por várias dificuldades. Sim, com certeza. E aprendi muito com isso, né? E dentro desses até dois quem pilares... conhece, até quem tem o conhecimento, muita gente pergunta pra mim, nossa, mas você nunca passou por nada? Não, passei por perrengue pra caramba. Passo até hoje e ainda vou passar, porque são muitas situações que você não conhece. Exato. E que você não tá esperando, você não tá preparado pra encarar elas ainda. E elas passam a fazer parte do seu repertório ali quando você passou. Depois que a tempestade já foi, você fala, agora eu tenho que pensar desse jeito. E exatamente. Então, Lucas, né, eu acho que seguindo aí o seu racional, que é perfeito para mim, eu acho que a estabilidade, ou a palavra que você usou, acho que é mais coloquial, é a tranquilidade da pessoa tendo ali uma reserva de emergência, é fundamental. Porque eu acho que você consegue, tendo uma reserva de emergência, você usa para emergência.
Então você consegue tomar algumas decisões na sua vida pessoal que pode mudar a sua vida. Ou seja, pô, não estou contente com o emprego, pede demissão. Mas é exatamente isso. Eu tenho 6 meses ou 3 meses de tranquilidade. Ou você vai trabalhar e precisa focar, precisa aprender, precisa melhorar, precisa estudar, você não vai pensar, falando, nossa, dia 20 eu tenho a conta do cartão para pagar, nem sei de onde eu vou tirar dinheiro. Exato. Acho que eu vou parcelar. Nossa, mas vou parcelar o cartão, nossa, o juro é tranquilidade. Eu acho que essa é a palavra-chave para quem tem uma reserva e para quem está tranquilo. Porque você produz mais, você tem mais tranquilidade, você sai no fim de semana, vai tomar o sorvete ou vai viajar, como você disse, com tranquilidade. Está tudo planejado. É doído? Tudo é doído. Dói um pouquinho para você construir isso, mas depois você está tranquilo. E tem, acho que a parte mais doída disso tudo, um tempo atrás eu estava conversando com um amigo meu aqui de São Paulo e ele falou que ele queria mudar de carreira. A gente estava tomando uma cerveja e ele falou, puta, cara, eu queria tanto mudar, queria fazer, se eu não me engano era marketing, alguma coisa assim. E aí eu falei, cara, por que você não faz? Ele, pô, como? Né? Eu moro sozinho, eu vou com 30 anos pedir ajuda dos meus pais para pagarem minhas contas, pô, pai, me dá dinheiro pra cerveja do final de semana. Ele falou, cara, não vou fazer isso, não vou passar por essa situação. Falei, cara, então monta uma reserva de emergência, corta uns gastos desnecessários, monta uma reservinha, dá aí uns 6 meses e tal, e faz o seu processo. No meio desse caminho, ele fez a reserva, fez tudo, pensou, largou, foi fazer, no fim acabou não gostando do que tinha pensado que queria, acabou caindo em artes cênicas, tá fazendo toda a parte de teatro, tá fazendo e tá gostando. Então, quer dizer, ele saiu do universo corporativo que ele tinha, ó a diferença, imagina a cabeça desse cara, ele tem 30 anos, ele queria fazer arte, ele queria ir pra área de arte, ele gostava, acho que era design, não era marketing. E ele, puta, eu quero, só que eu não posso. O cara é completamente artes. Hoje ele tá outra pessoa, tá super feliz, tá tranquilão. Ele é completamente da arte. E ele tava preso dentro de um escritório porque ele precisava pagar a conta. Pra mim, essa é a parte principal da educação financeira. Você não... Pô, é a parte de você ir viajar, de você ir pra conhecer, de tudo. Legal. É também, mas é a parte de você ser livre para você escolher o que você quiser. Com planejamento, você consegue ser livre para fazer o que você quiser. Muito bom, muito bom. Lucas, eu costumo falar às vezes para cliente nosso, ou às vezes para pessoas que estão começando, até em nossas consultorias, às vezes as pessoas têm muita pressa, né? Tem muita pressa para que as coisas aconteçam. Eu acho que nada é mais, né, que matura mais o ser humano, a pessoa, o profissional, do que a paciência. Então, um degrau de cada vez, né? Um pouquinho de cada vez. Aquela pessoa que não tem o hábito de guardar nada, tem muita gente que não tem esse hábito, faça isso. Coloque as suas continhas lá no papel, né? Então no começo vai ser sofrível. O que eu posso cortar aqui que eu vou conseguir guardar até você chegar, né, nessa reserva de emergência que a gente está falando aí várias vezes nesse assunto, que acho que é um tema totalmente que todo mundo se preocupa. Mas na hora que você construiu aquilo, depois a coisa flui, né? A coisa flui com muito mais facilidade. Mas muito bom, muito bom. Lucas, você é um cara novo, né? Você está aí, contou um pouquinho aí, você tem 10 anos aí no mercado, entendeu, olhou, né, com esse ar de empreendedor e tudo mais, porque é difícil também, tem que ter aí 1% por dia, né, para poder fazer, para ter o crescimento, para chegar onde você está hoje. E aí nós falamos do primeiro pilar, do segundo pilar e o terceiro pilar, que a pessoa já está com essa reserva de emergência. Qual que é o próximo passo? O próximo passo é ela começar realmente a ter aí a liberdade de vida de poder construir os sonhos dela. E, obviamente, ela vai fazer isso através de 2 coisas. Continuar a disciplina, que é uma parte difícil. Pode parecer que não, mas é difícil. Começar é fácil. O primeiro mês você está empolgado, o segundo mês você está empolgado ainda. No terceiro, quarto ano, você já não está mais tão empolgado assim. Então, a continuidade desse processo é complicado e investir esse dinheiro. Que daí entra, eu brinco que no meu processo de aprendizado eu fiz o inverso. Eu comecei a aprender a investir e depois eu fui voltando até aprender educação financeira. A ideia é você fazer o processo contrário. Então, você precisa ter esse conhecimento de investimento também. E investimento, acho muito importante falar isso, investimento não é bolsa de valores. Bolsa de valores é o que vende curso, porque não vai vender curso de como investir na renda fixa.
A renda fixa é um negócio simples, é tranquilo, é fácil de você identificar ali. Para você, pessoa física, lógico, que não tem ligação com o mercado, você vai botar o seu dinheiro lá, isso daí não vende curso. Então, hoje, o que eu acho mais importante é que a gente é bombardeado por informações, não vou nem entrar no mérito da qualidade do conhecimento, mas por conhecimento que atrela a ideia de investimento à bolsa de valores, a ações, a contratos futuros, não é isso. E o que eu acho mais perigoso é que as pessoas caminham para isso por não conhecerem e por verem a forma como aquilo está sendo vendido para elas caminham para essa etapa de conhecimento, que a bolsa de valores nada mais é do que uma modalidade de investimento ali dentro da gama de opções que você tem. Já tive até casos, quando ao longo de um escritório de assessoria que eu trabalhei, que as pessoas falavam, não, eu quero pegar o meu dinheiro e quero botar na bolsa. Não, mas, cara, você tá maluco? Você vai botar todo o seu dinheiro na bolsa? Não, eu quero. Eu quero porque eu vi, porque eu aprendi, porque foi assim que eu fiz. Então, assim, o aprendizado de investimento é aprender a investir, de fato, entender o seu perfil, entender o que você quer, alinhar seus objetivos com o que te oferece o mercado e dentro disso você montar uma carteira de investimentos. Então, esse seria o próximo passo para você conseguir cumprir seus objetivos aí, chegar nessa terceira etapa. Ô Lucas, uma pergunta até de viés para aquelas pessoas que estão ali, né, sofrendo com a reserva de emergência, que agora vão partir para esse terceiro estágio, né, que é de melhorar, vamos dizer assim, a performance do dinheiro. Eu queria que você falasse um pouquinho, né, sobre como ele tem que ser cauteloso nessa terceira fase para não perder o seu investimento, né, o seu suor ali de guardar esse dinheiro. Porque eu falo até por mim, né? Quando eu comecei a olhar um pouco essas coisas aí de investimento, eu via um, via outro, falei, vou investir isso aqui, totalmente despreparado, sem estudar. Fui lá e investi um pouquinho, investi mais um pouquinho e perdi tudo. Eu falei, opa, isso aqui não é brincadeira. Então, acho que é uma coisa séria, e principalmente quando você trata do dinheiro. Eu acho que o dinheiro é uma coisa tão difícil para a gente conseguir, e quando a gente começa a investir, se a gente erra, é lógico que a gente aprende com os erros, mas isso pode, às vezes, tomar um tombo ali que te desmotiva. Eu acho que assim, o objetivo até, né, da sua empresa como educação financeira é não deixar essa pessoa desmotivar. Então, eu queria ouvir de você, né, para o pessoal que nos assiste e está nos ouvindo, o que seria interessante para essa pessoa ter uma cautela nesse terceiro estágio e não se ficar desmotivada para continuar ali prosperando nos investimentos e ter sucesso aí na sua vida financeira. Na verdade, essa cautela e essa prosperidade que você está falando, ela começa um passo antes, inclusive. Ela vem desde o segundo estágio já. Por quê? Porque o processo de desenvolvimento disso, a única coisa que vai mudar é a forma como você investe esse dinheiro. Então, se você tem a reserva, você vai ter que procurar por investimentos seguros, que não tem uma rentabilidade tão atraente assim, como oferecem por aí numa bolsa de valores e tudo mais, mas que estejam ali tranquilos e que você saiba que você pode contar com aquele dinheiro. No terceiro estágio, você vai muito mais focar na rentabilidade e naquele trabalho que você vai fazer. Então, o que uma pessoa precisa nesta segunda e terceira etapa? Ela precisa primeiro dessa educação. Ela precisa do mínimo. Eu sou dentista. Você precisa entender o mínimo de investimento. O mínimo. Não estamos falando de entender o que acontece por trás dos mecanismos da bolsa de valores nos pormenores. Não. Você precisa entender o que é uma ação, quais são os riscos de uma ação, o que são as empresas que estão ali negociadas, o que é um índice, o que é um título de renda fixa, o que é uma debênture. Você precisa entender essas coisas. Por quê? Porque depois que você entender o mercado, a parte teórica desse mercado, você deve procurar ajuda profissional para investir o seu dinheiro. Que é quem? É o assessor certificado. Hoje existe o profissional, o assessor, assessoria de investimentos, que eles são vinculados à corretora e que eles ajudam os clientes da corretora a investirem o dinheiro deles ali para alcançar seu objetivo. Então, com essa base que você tem, você vai conseguir ter prosperidade e ter tranquilidade também. Por quê? Porque o trabalho de um bom assessor, tá? A gente tem diversos profissionais, então não tem como garantir a performance de todos eles como ótimos, mas os que eu conheço são maravilhosos
E o trabalho de um bom assessor é o quê? É sentar com você, entender o que você quer fazer, os seus objetivos, a sua vida, o seu perfil e adequar a sua carteira de investimentos àquele perfil que você está fazendo. Então, são 2 etapas muito importantes. A primeira delas é aprender, sempre aprender. Sempre aprender para que exatamente você evite de cair em cilada. Tem muita gente que vai te botar, muita situação que você vai ser botado em cilada se você não souber o que você está fazendo. Então, é esse entendimento, esse nível de conhecimento que eu diria mínimo, né? E aprofundar também aonde você gosta, sem problema nenhum. Afinal de contas, isso pode virar um hobby. Eu conheço muita gente que investe na bolsa, que tem outras profissões, mas que investe na bolsa e investe muito bem, obrigado. Que tem uma carteira de investimento que ele tem o assessor dele, mas ele mesmo monta. Vai lá e fala, não, eu faço, só dá o ok aí, vê se tá tudo certo de acordo com o que você pensa. Então, assim, tem essa parte do conhecimento que é muito importante e tem o profissional também. Por que que os dois... Muita gente fala, mas eles são conflitantes, e você vem de educação financeira e você fala da terceirização do trabalho. Eles não são conflitantes, eles são complementares. O profissional de mercado, o assessor de investimentos, ele está sentado na frente do computador, olhando o tempo inteiro o mercado. Ele está lendo notícia, ele está lendo economia, ele está lendo sobre o mundo, sobre política, ele está lendo sobre tudo. Ele tem acesso a relatório, ele tem acesso a uma série de coisas que você, que está no seu dia a dia de trabalho, não tem. Então é muito importante você ter isso também. Enxergar ele não como uma substituição. Ou você estuda, ou então terceiriza o trabalho e tá tudo certo. Não. Ele é o seu braço operacional do negócio que está acontecendo. Então, você vai ter todo o conhecimento ali em torno da modalidade de investimento, dos tipos de investimento que você tem, mas ele vai ter uma visão muito mais aprofundada de mercado, de economia, de também, para poder te auxiliar a escolher as melhores opções. Então, acho que seria o combo perfeito para você ter essa tranquilidade, essa prosperidade na vida. Muito bom, Lucas. Eu gosto muito, né, do mercado de investimento, de entender um pouco aí de finanças e tudo mais. Eu mesmo invisto o que eu tenho, ouço bastante os assessores ou até o gerente da minha conta. E é um caso até curioso, que certa vez eu fiz um investimento no banco comum, baseado em ações. E, obviamente, perdi um pouco, né? E aí o gerente da conta me ligou e falou assim, olha, vamos resgatar isso aí, porque está em baixa, tem uma outra opção. Eu falei, não, vou resgatar, vou perder meu capital, eu já estou com uma perda de tanto, então deixa aí, eu não tenho pressa. Porque eu tenho reserva de emergência, eu não estou precisando daquele dinheiro, né? Então, aquele dinheiro que está aplicado, baseado em ações, né? Eu acho que isso tem que tomar, isso que você falou, eu estou dando esse gancho, porque acho que tem que tomar um cuidado enorme com tudo isso. Porque, às vezes, até o próprio assessor ou até o próprio gerente, não que ele te estimula, mas ele te dá alguns caminhos que você pode tomar a decisão e tomar a decisão errada. Então, quer dizer, olha que inteiro. Por que eu estou falando isso? Porque quando ela me disse, há alguns meses atrás, nesse bate-papo de hoje, eu estava perdendo. E há uma semana atrás eu olhei lá e eu estou quase recuperando o que eu coloquei. Então, quer dizer, se eu tivesse aceitado a sugestão, eu teria perdido aquilo lá e ia recuperar muito mais a longo prazo. Então, como eu não preciso usar esse dinheiro que está ali para fazer justamente isso, para construir, né, um futuro aí para frente, eu não fiz a perda. Então, acho que vai muito ao encontro do que você falou. Entenda um pouquinho aonde que você colocou, o que está, porque senão, se você às vezes ouve uma sugestão, você pode tomar uma decisão exatamente equivocada. Isso. É exatamente isso. E assim, quando eu falo que são muitos profissionais, eu tenho um assessor que é maravilhoso, assim, excepcional, mas a gente sabe de vários casos no mercado e é exatamente esse o ponto do estudo. Que muitas vezes é por erro mesmo, é por querer ajudar, mas ele quer que você ganhe, então ele movimenta o seu dinheiro, ele quer que você, não, faz isso, vamos fazer aquilo lá. E numa dessas você vai indo na dele, mas ele também só tá cego tentando te ajudar. Ele Exatamente. Não tá tendo a visão de fora, porque eles também têm eles têm a questão de que como que a gente vai... Putz, ele tá perdendo. Se ele perder, ele vai embora. E ele também parte da minha vida, do meu rendimento mensal, do meu salário, da minha comissão, de alguma coisa do tipo. Então eu não posso. Então eu preciso fazer com que ele ganhe. Fora isso, sem levar em consideração, óbvio, como em toda profissão tem,
as pessoas que são, né, o mau caratismo e essas coisas que a gente sabe que tem, que é o cara que não tá nem aí pra você e tá fazendo dele. Então... E também, te cortando, e também essa pessoa não sabe onde você quer chegar. Exato. Ele não sabe se você tem um imediatismo ali de ter que tirar aquele dinheiro, ou não sabe se você não está importando com aquele montante que você tem, deixa lá acontecer, Exato. Imagina, sei lá, a gente senta aqui, você é meu gerente, meu assessor, alguma coisa, e eu viro pra você e falo, pô, tô pensando em comprar tal ação. Você vira e fala, não, compra essa. Aí eu vou lá, compro, ela começa a cair. Nossa, você vai ficar desesperado. Você vai falar, o Lucas vai querer ir embora, cara. Isso. Eu fui ajudar ele, o dinheiro dele, ele tá perdendo, então eu preciso achar alguma coisa. Então, assim, a parte de conhecer é exatamente essa. É um trabalho feito em 2 mãos. É você tá ali, em 4 mãos, né? É você tá ali trabalhando a sua parte, o seu conhecimento e tudo, mas você não precisa estar 100% do tempo focado. Porque o seu assessor vai estar fazendo isso. E o seu assessor precisa ser alguém que você tenha confiança, porque ele vai ser o seu braço direito. Então tem que ter esse trabalho de acreditar nele, e muitas vezes você vai discutir, você vai discordar, você vai fazer do seu jeito ou do jeito dele, independente, como toda relação, não é 100% e tá tudo certo, e tá tranquilo, vida que segue. Eu acho que o mais importante é tomar uma decisão e que ali, pelo menos naquele momento, seja assertivo naquele momento, porque o mercado financeiro a gente não sabe o que vai acontecer daqui a alguns segundos, né? Exatamente. Ao mesmo tempo que a bolsa está lá em cima, eu já comprei ação, por exemplo, que desvalorizou 400%. Então, e agora? Tem coisas que não tem como, não adianta. Tem que fazer, né? Tem coisas que... Lucas, muito bom. Então, a gente aqui nesse podcast, né, até nos vídeos, a gente fala aí para muitos empreendedores, muito empresário. Eu acho que assim... Né, a gente falou de educação, de estudo, eu acho que essa é a palavra-chave, né? Estudar e ter educação em todos os sentidos, sentido amplo da palavra, né? A educação financeira, a educação nos negócios, enfim. E acho que é muito bom. Aí, pessoal, vamos lá acompanhar o conteúdo do Lucas, conteúdos aí de escola, acho que muito importante para quem quer começar ou para quem já está, porque o estudo não é só para aquela pessoa que começa, eu sempre falo isso, às vezes o médico não tem que estudar só para fazer a consulta, ele tem que estar estudando constantemente. Nós somos médicos, nós que estamos na parte aqui da empresa, os contadores, os economistas, o pessoal do mercado, ele tem que estar estudando, como qualquer outra profissão, para poder sempre ali estar melhorando o conhecimento, agregando valor e dar continuidade nisso. Lucas, para finalizar esse bate-papo super interessante, é um tema aqui que a gente teria dias, semanas para falar. Daria para ficar um bom tempo falando, Daria para fazer aí um monte de conteúdo. Te agradeço aí pela sua disponibilidade, você está correndo aí cheio de conteúdo para fazer, né? Um monte de material montando, é muito bom o trabalho, parabéns. E eu queria deixar uma pergunta final. Você é um jovem aí, está empreendendo, aí montou sua empresa, fundador da VOR, muito bacana, por sinal, parabéns mais uma vez. E eu queria que você deixasse aí uma frase ou uma dica para essas pessoas que vão empreender, assim como você, né? Ou para esses empreendedores que estão ali batalhando todo dia. Queria que você deixasse aí nesses minutinhos finais uma dica para essas pessoas. Uma dica para o empreendedor? Para o empreendedor, para quem está começando ou para quem já está no mercado. Uma dica sua. Para nunca desistir dos sonhos, acho que esse é o primeiro ponto. E nunca acreditar nas pessoas que falam que você não vai chegar lá. Esse é outro ponto também muito importante. Nos momentos difíceis vão ter muitos e passa por cima, engole a seco. Passou a noite em claro, tá mal, vai, segue, amanhã é outro dia e você vai conseguir. E também tem a parte pessoal, que eu acho que isso é o mais importante, que muita gente pergunta, como você trabalhou tanto tempo em torno... Que daí entra o que a gente estava falando da transição de carreira. Tudo começa na base sólida de uma educação financeira. Então, tudo acaba nascendo disso. Se você tem a tranquilidade financeira, podem te bater, podem te menosprezar, podem te inferiorizar. Você vai conseguir trabalhar mais tranquilo do que se não tiver. Se tiver a urgência de fazer com que as coisas aconteçam. Então, acho que agregando tudo isso, fica mais fácil das coisas. Menos difícil das coisas acontecerem na vida. Muito bom. Lucas, pegando o gancho do que você falou, daquela pessoa que fala que a gente não chega lá, eu tenho uma dica. Aquela pessoa que fala que você não vai chegar e não vai conseguir, afasta dela. Afaste-se dela imediatamente. Eu tenho a certeza que com estudo e dedicação, você vai chegar lá. Lucas, muito obrigado por esse bate-papo. Ótimo tempo aqui, adorei.
Volto quantas vezes quiser pra gente conversar sobre educação financeira, sobre bolsa, sobre investimento. Fica à vontade, meu querido. Muito obrigado. Obrigado a você.